Tô horroroso. Bom dia, bom dia. Ô, meu amor, Maíra Azevedo, Aline Borges. Vou falar com o pessoal do Pais Pretos. Esperando eles entrar. Bom dia, gente. Gente, a cara arrasada. Já tomei banho, não desincha. Parece que eu bebi a noite toda. Quem me dera. Cadê o pessoal? Essa coisa de não poder. Andréia Rodrigues. Então, tá muito chique hoje de manhã. Gabriele Moura. Obrigado. Eu tenho horror de ler o nome errado, mas aqui tá Angleson. Ah, chegaram. Peraí. Pedi aí, tá? Paz Pretos. Bom dia, Josi. Ué, cadê ele? Humberto, já pedi pra você, tá? Eu digito paz, escreve país. Vou solicitar de novo. Foi aqui, peraí, achei você. Tô solicitando aqui. Opa! De onde é essa paisagem? Bom dia, irmão. Tudo Tudo bem? certo. De onde é essa paisagem? Ah, eu tô aqui em Jacarepaguá. Ah, tá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É. Tudo tranquilo? O carro das frutas está passando aqui, tá uma Tem barulheira importância danada. não. Live é isso, né? Live é vida. A gente tá em casa, vai passar, vai ter furadeira, vai ter falatório, vai ter tudo. É isso, irmão. Poxa, é um privilégio para o coletivo Pais Pretos Presentes ter sua presença. Eu te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, porque o tema paternidade e masculinidades, ele é muito pouco falado na comunidade negra, né? Porque a sociedade rouba essa humanidade do homem negro, então a gente precisa reafirmar o nosso lugar, mostrar que a gente está aqui, e por isso essa iniciativa, né? E eu agradeço imensamente a sua participação com a gente. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. A Aline Borges está falando, meu vizinho. Ah, é? É, uma grande atriz. Tá aí. Tá, tá Que bacana aqui. legal, que bacana. Chamar, apareceu por aí. Tá bacana aí hoje. Poxa, muito bom, é um privilégio para a gente. Eu fiquei muito feliz com o livro O Pequeno Príncipe Preto, uma alegria imensa, porque eu lembrei do meu tempo de escola, né? Isso! Rapaz, anos e anos na escola, o único livro que eu vi foi Menina Bonita do Laço de Fita, e mesmo assim era protagonizado por uma menina. Nada contra, mas não tem meninos É, nas histórias infantis pretas, né?
Então, daí já surge a primeira dúvida da gente, né? De onde veio essa ideia? Por que o Pequeno Príncipe Preto? Teve alguma relação com o Pequeno Príncipe que a gente já conhece? Então, antes do seu livro, foi um espetáculo, né? Um ator chamado Júnior Dantas, ele muito angustiado por essa demanda de não existir personagens infantis, protagonistas infantis pretos, e aí ele tinha um histórico na vida que quando ele tinha 8 anos, hoje já é um homem adulto, a professora disse que ele não poderia fazer um príncipe porque ele era negro. E não existiam príncipes negros. E aí, então ele me procurou e falou assim, vamos criar uma história, vamos subverter isso, né? Foi quando eu escrevi o texto do espetáculo e dirigi. Um espetáculo que ficou quase 2 anos em cartaz, com uma média de público de 60 mil pessoas. A gente chegou a bater recorde de público em São Paulo. A gente estreou na Copa, que é algo impraticável, né? Porque você competir com carnaval e competir com futebol. Todos os dias esgotados, inclusive a gente teve que fazer sessão extra. Então foi um espetáculo muito potente. E aí, por mais que seja um sucesso, um espetáculo não chega a todo mundo, né? E um livro chega muito mais fácil, porque pode estar numa biblioteca pública, pode estar na escola, pode ser distribuído. Foi quando eu procurei algumas editoras, e aí a minha editora, Nova Fronteira, ela topou entrar nessa, né? O livro tem essa inquietação de trazer a figura de um menino, né, a figura masculina em cena, né, no seu protagonismo, principalmente nesse momento que a gente alimenta. Eu acho que a gente sempre falou de masculinidades negras, mas não de uma forma coletiva. Estou falando como regra. É óbvio que a gente está inventando roda, essa geração, né? Mas um dia me perguntaram por que o homem negro não está externando, principalmente na internet. E aí veio uma coisa na minha cabeça que eu respondi, talvez até no meu achismo, mas o homem negro ele sempre respondeu às suas inquietações. No rap, no samba, existem também outras formas de se relacionar e também pelo contexto de marginalização dos nossos corpos, talvez a gente busque outras alternativas para poder discutir as nossas questões. Mas nesse momento a gente visa essa relação da troca, da busca, né, do pedir socorro. Eu acho que mesmo quando se senta para debater, é uma busca de pedir socorro, é de sair dessa desumanidade e entender que essa tentativa de nos colocar como sempre forte é uma relação do racismo que nos coisifica, nos objetifica e tira a nossa humanidade. Então, quando a gente está junto, a gente volta a ser humano para poder pedir socorro. E por mais que às vezes não seja tão claro essa relação de estou precisando de ajuda, mas debater já é, né? Debater, a gente está em processo, debater já é. Então, acho que junta o Pequeno Príncipe Preto na literatura, no espetáculo, no Oboró Masculinidades Negras, que foi um sucesso, que é um sucesso que a gente vai continuar. Eu acho que é isso, né? De colocar... a minha discussão é sempre povo, meu irmão. A minha discussão é sempre povo. Sim. Eu respeito as especificidades, os recortes, mas, por exemplo, por mais que seja um menino dentro do protagonismo, tem uma figura feminina muito forte, né? Não adianta eu debater sobre masculinidade se essa mulher não estiver, essa mulher negra não estiver presente, né? A nossa estrutura, e eu fui educado dessa maneira, a nossa estrutura é puramente matriarcal, entende? Tem lá a Baobá,
no livro, pouquíssimos pontos estão relacionados ao livro, né? No livro, por exemplo, tem uma erva daninha que é a baobá, que ele coloca como o baobá, que é o baobá que ele deve matar, isso no livro clássico, deve matar para não destruir o planeta dele. No Pequeno Príncipe Preto, eu já ressignifico e coloco a baobá como algo mais importante para ele. Porque baobá é uma árvore sagrada, milenar, uma árvore africana, e não dá para seguir essa lógica da destruição. E tudo que ele aprende de positivo nessa vida foi a baobá que ensinou. E ele vai levar a semente da baobá para o mundo, para os outros planetas, né? E é dessa semente que nasce a filosofia de Ubuntu, sobre a coletividade, etc. Então, assim, e é a figura feminina, e é muito gratificante porque eu recebo feedbacks em vídeos, as crianças identificando a baobá como a grande vó dele, né? Do menino, do Pequeno Príncipe Preto. Legal. Então é isso, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que debate povo, entendo essas especificidades, mas ao mesmo tempo que a gente precisa, não digo nem separar, mas estar organizados em gêneros, a gente precisa retornar e para falar sobre o coletivo. Porque o que nos massacra é o racismo. A partir desse racismo, existirão violências que vão abater a mulher e abaterão o homem, né? A mulher negra e o homem negro. Mas continua sendo racismo. Muito bom. Porque eu saio falando, tá? Eu sou professor, né? Eu sou professor de inglês, trabalho no ensino público já há 20 anos, né? Entrei em 2000. E eu vejo que na escola pública, tanto na escola estadual como no ensino municipal, as histórias infantis com protagonismo preto ainda são raridade. Eu lembro de ter visto só o Cabelo de Lelê, quer dizer, uma ou outra, Menina Bonita, do Laço de Fita. São poucas inserções do protagonismo preto nas histórias infantis. Você acha que deve haver um movimento em estimular isso? Ou isso cabe aos pais em casa fazer a sua parte e não esperar algo do ensino, da escola, enfim? Meu irmão, a gente não é indústria ainda, né? A gente não tem as grandes editoras, a gente tem as médias e pequenas editoras, mesmo assim a gráfica não é nossa, né? A gente precisa ainda ser indústria. A gente está escrevendo há 5 séculos nesse país. Publicar já é outra coisa, entende? Eu te garanto que nesse momento tem milhares de textos engavetados por pessoas que bateram na porta de editora e não conseguiram publicar o seu livro. E não é barato, né? Não é barato. Esse racismo, ele nos coloca numa relação de urgência. Ou a gente come ou a gente sonha, né? Não é igual a classe média, e aí não tem como não racializar, branca, que a família investe por conta de sonhos, etc. e tal. Então, eu acredito assim, a gente precisa, por exemplo, eu, Emicida, Lázaro Ramos, eu estou falando dos homens por conta da temática, né? A gente que está publicando em grandes editoras, a gente precisa fazer uma política interna para que essas grandes editoras não investam só na gente, entende? Ao mesmo tempo que eu faço campanha para as editoras pretas, né, como a Malê, por exemplo, e eu acho que é fundamental a gente potencializar nossas editoras pretas, ao mesmo tempo a gente tem que hackear dentro do sistema e falar, cadê? Eu não posso ser o único, né? Eu fico muito feliz que na minha editora, por exemplo, tem a Maíra Azevedo, né? A Tia Má, como escritora. Eu estou tentando descobrir quem mais, porque são vários selos dentro. Mas toda hora eu provoco, eu apresento projetos de outras pessoas, eu apresento nomes,
eu acho que é isso, né? Chega no momento que ou você é o chato, e tudo bem a gente ser chato para fazer o melhor pelo nosso povo, ou a gente embute o constrangimento, porque é, é impossível que as pessoas não queiram vender, sabe? A gente está Exato. discutindo favor, estou discutindo uma lógica capital, né? Não dá para fugir do capitalismo. Só que o racismo ele é tão forte que ele emburrece. Às vezes é preferível não lucrar do que posicionar o protagonismo. Porque a gente está discutindo não é representatividade, é protagonismo. É lugar de poder, é lugar político. Então, às vezes interessa. Não, eu não estou falando da minha editora, estou falando de sistema. Às vezes interessa não possibilitar o acesso, deixar como está. E aí Sim. a gente movimenta, a gente vai e cutuca e fala qual é. A gente gasta por ano, a população negra gasta por ano no Brasil mais de 1 milhão, minto, mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Isso segundo o Instituto Locomotiva. 1 trilhão e 700 bilhões. É que estou de manhã, consigo pensar de manhã. Só quando eu dava aula. 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Não querer enxergar esse número, né? Eu já, já puxei a ficha, eu não posso dizer ainda a quantidade, mas tá muito bacana a venda do Pequeno Príncipe Preto. Legal. Mas não é o Rodrigo somente, sabe? É todo um esforço de um povo. E esse esforço desse povo pode ir para você, pode ir para qualquer escritor, para qualquer escritora, sabe? Claro, traz uma visibilidade, o Rodrigo traz uma visibilidade, mas vai reduzir muito pouco para quem não tem ainda essa visibilidade. Perfeito. É interessante que logo no começo dessa live, um dos primeiros comentários que já chamou minha atenção foi do Iago, que ele leu ali o seu comentário Pais Pretos e falou: existe paternidade negra? Né? Então, muitas pessoas, mesmo as negras, né, perguntam pra gente: por que Pais Pretos presentes? Por que você faz história com personagens pretos? Qual é a importância disso para nossas crianças? Literatura infantil com protagonismo preto. Primeiro, não sou eu que racializo, né? A sociedade já é racializada. A grande diferença é que no Brasil. Deixa eu só vender o meu lobbyzinho, porque perguntaram onde vende. É, Claro. na Amazon e na Saraiva, na Blux. E quem quer dar um apoio às livrarias pequenas que tem site, tem aí as livrarias pequenas e os Correios estão entregando. E aí, voltando, não pode perder, né? Tô perdendo, Ah, é, com aprendi com os certeza. caras, né? Porque a gente quer só militar, esquece de vender. É, quem racializa não sou eu, né? A sociedade já vive um apartheid velado. A grande diferença é que no Brasil só se racializa a população indígena e africana, né? A população branca não é racializada. Elas nos racializa, né? O mercado de trabalho nos racializa. A comunidade, o sistema jurídico a partir da comunidade carcerária já é racializado, né? A seleção de trabalho já é racializado, e assim por diante. Então, eu não só racializo pretos, o meu discurso é também sobre a branquitude. Eu racializo também os brancos, porque existe uma especificidade. Sim. Um pai preto tem uma relação cultural, e quando a gente fala comportamento, é cultura, né? Tem uma relação cultural que é diferente de um pai preto. E isso, independentemente da classe social. Se esse pai preto está no Leblon, no Morumbi, ou se está na Rocinha, ou em qualquer outro lugar. E assim como um pai branco está no Morumbi, no Leblon, etc. Não estou correlacionando o pai preto
em localidade, estou localizando a questão racial. Então é preciso discutir. É preciso discutir quando você tem uma narrativa não hegemônica, uma narrativa racista, que anula a paternidade preta, que coloca o preto, o pai preto, como no lugar de abandono, num lugar de ausente. Não estou falando que não tenha, mas é duro acreditar que muitos dos nossos e muitas das nossas replicam esse tipo de valor. E se esse pai preto é ausente, o pai branco é presente. E não é isso. Eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais abrangente do que simplesmente reproduzir estereótipos. Eu tive um pai muito presente, já não está entre a gente. Um pai muito presente. E eu não posso anular esse pai presente. Eu tenho irmãos que são pais e são presentes. Eu tenho 3 irmãos que são pais. Eu sou pai de responsabilidade econômica de muitos filhos. Eu não posso anular esses meus irmãos. Eu não posso anular os meus amigos. Eu não posso anular. Mas, mais uma vez falando, eu não estou anulando os pais que não foram ou não estão presentes. Eu estou falando que a gente precisa também mostrar outras narrativas. Eu sou um cientista social, eu vou por dados. Eu não, eu só vou um dia dizer que todos os pais pretos ou a maioria dos pais pretos são ausentes, se eu tivesse os números. Enquanto isso, eu vou bater nessa narrativa. Perfeito. Muito bom. E já perguntaram aqui se você pretende contar outras histórias pretas. Pretende fazer outras publicações. Meu irmão, eu não... Já me ligaram aqui, aí abaixo o volume. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Tá me ouvindo bem? Tá baixo, mas dá para te ouvir. Eu vou... Peraí. No modo avião. Muito bom. Irmão, assim, eu não posso desperdiçar, por mais que eu não quisesse, eu tenho, né? Tenho um compromisso que é ancestral, eu não posso desperdiçar esse momento que o holofote está em mim, tem editoras me procurando e falar não, né? Tem um compromisso aí ancestral. Tem outras histórias. A próxima história vai ser de uma menina. Eu vou ficar intercalando menino, menina, menino, menina. O próximo é uma menina. E é para debater uma demanda de nós pretos e pretas, classe média, de sermos os únicos no rolê. É quase aquela puxada de orelha. Procura seu quilombo. Entendeu? Então tá nisso. Muito bom. Vai ser isso. Perfeito. É sensacional e a gente recebeu diversas perguntas sobre essa história, o Pequeno Príncipe Preto, e aqui, resumindo, né, a questão foi, você já teve algum retorno das crianças? Como é que elas receberam e recebem essa narrativa, uma história de um protagonismo de uma criança como elas e da mesma cor que elas? Eu tive a vantagem de 2 anos estar em espetáculo, né? E eu vou te falar uma coisa, 2 pontos importantes. O livro, a gente precisa colocar na caixinha, não foi a gente que inventou, então está como um infanto juvenil. Mas é um livro para crianças de 0 a 100 anos, sabe? Não foi a gente preto e preta que criou essas caixinhas. Mas precisa, né, comercialmente. É para crianças de 0 a 100 anos, 120 anos. E para crianças negras e para crianças não negras, e depois eu falo sobre isso. Mas é óbvio que o foco é meu povo. E aí,
o que eu escuto mais dos adultos, eu escutava nos espetáculos e eu escuto agora na literatura é que se eu tivesse tido acesso ao Pequeno Príncipe Preto na minha infância, eu teria tido menos problemas na vida. Olha Nossa. que, olha que pesado, né? Positivo, mas pesado. Das crianças, ai, cara, ontem eu vi um texto, não, eu vi um vídeo, porque as mães mandam, né? Por direct, por favor, continue mandando. E aí ontem estava muito triste. O Big Brother tá me deixando muito triste, né? Nesse momento de disputa. E aí tem alguns gatilhos, aí eu fujo da internet. E aí estava num grupo de militância e eu falei, gente, eu estou saindo porque para mim é muito tóxico, eu não quero, não esperava estar vivo para ver duas pessoas negras, tá, numa briga, não estou falando deles lá dentro, mas estou falando da energia aqui fora. Eu não. E aí eu saí da internet e aí uma irmã falou assim: ah, eu vou te mandar uma coisa para alegrar seu coração. E mandou um vídeo do filho. E aí Que o legal. filho falando que o Pequeno Príncipe Preto era ele. Esse é o grande feedback Não. dos meninos e meninas que se reconhecem. E aí tem uma página, a ilustração é da Juliana Barbosa Pereira, para mim é uma menina, porque ela tem 20 e pouquinhos anos, uma menina negra, e eu fiz questão que fosse uma mulher fazendo, uma mulher negra, para não ser um livro hegemônico, no sentido do homem lá como protagonista, né? E aí, por exemplo, tem essa página que eu amo, que fala sobre ancestralidade, tá vendo? Não sei se dá para ver. Nossa, muito potente. E aí, a criançada fala, ai, meu papai, meu vovô, meu bisavô. Ou seja, a mensagem já foi dada do que é ancestralidade, desse processo de continuidade, etc. Então, o feedback é o Muito melhor do bom. mundo, sabe? Ontem perguntaram se era que eu devia escrever livros para bebês. Eu, é um livro para bebê, também. Sabe? Tem as cores, tem uma linguagem. Eu sou professor de filosofia, né? Eu não saberia tirar. Tá travando? Será? Aqui tá de boa, eu tô te vendo bem. Tá. Eu não saberia, como é que se diz, nivelar por baixo. Mas mesmo assim eu tenho cuidado para que o entendimento chegue. Muito bom, perfeito. E perguntaram, até falaram, na verdade, se os adolescentes carecem de conteúdo direcionado, né? Agora que eu tô vendo, acho que na Malhação tem vários personagens negros, mas eu cresci vendo Malhação quase que 90% branca, para não falar de outras peças, né? Novelas, enfim. Você acha que o jovem negro ainda carece de representação? Muito, é meu próximo livro. O meu próximo livro é aquele. Eu estou escrevendo. É que essa quarentena está destruindo meu processo criativo. Eu vejo pessoas, estou pintando, estou arrumando casa. Eu não estou nada, gente. Estou aos poucos, no meu tempo. O meu próximo livro é para adolescentes, para jovens. É um manual de sobrevivência. O nome é um manual de sobrevivência. Tudo Perfeito. aquilo que eu, tudo aquilo que eu queria ter ouvido para não dar merda, é isso. Muito bom. E a gente percebe que quando você conta uma história, acontece um elo, não só entre a criança e a história que está sendo contada, tanto que a gente conta histórias para crianças na escola, no ensino infantil e em toda parte, mas a gente percebe também que existe um elo entre a criança e quem está contando. Então você vê uma importância na contação de histórias para o relacionamento desses pais pretos, mães pretas e os seus filhos? Cara, repete por favor a pergunta. Vou te dizer por quê. Que veio uma Sim. pergunta imensa, aí eu comecei a ler. Aí a minha dislexia, ou eu tô contigo ou eu tô lendo.
Repete. Eu não vou fingir que eu entendi a pergunta. Fala. Eu comecei Sim, a sim. ler, aí A eu te pergunta é perdi. se Fala. eu queria saber se a contação de histórias pode estreitar os laços entre pais pretos e mães pretas e seus filhos. Eu não tenho a menor dúvida, meu irmão. Eu não tenho a menor dúvida. A gente não pode esquecer que a nossa cultura é de oralidade, né? Quando a gente vai pensar Sim. na nossa matriz, na nossa raiz, né, no nosso princípio, a nossa cultura é de oralidade. É, e um dos grandes problemas desse momento é a falta de comunicação, né? Embora estejamos num momento de grandes tecnologias, né? É a falta de comunicação e é preciso a gente sentar um pouco com as nossas crias, com as nossas crianças e contar história e falar da gente, contar até que ponto a gente sabe da nossa vida ancestral, genética ou até mesmo espiritual e que tudo está tão atrelado. Acho que é isso. A contação de história, ela é nossa, é da cultura de griot. Depois os caras foram beber na fonte, roubaram tudo nosso e embranqueceram. Perfeito. Da nossa cultura de griot. Então, imagina ser uma cultura milenar, é porque está dando certo, né? Sim, sim. E esse tema da contação de história, ele acaba esbarrando no outro tema, que é masculinidades, porque a gente vive numa sociedade que separa papéis de homem e papéis de mulher. Contar história é uma coisa que definitivamente não está elencada como um papel de homem, né? Homem não senta para contar história para filhos. Como é que a gente pode desconstruir isso na mente dos nossos irmãos que estão aqui acompanhando a gente? Você tem algo a dizer a esses Irmão, pais? é a consciência, acho que tem que voltar para casa sempre, sabe? É, o processo de descolonização é um processo de voltar para casa. Você tem muito mais griots masculinos do que femininos. Essas caixinhas não são nossas. Quando eu falo voltar para casa, é isso. Essas caixinhas não são nossas. E aí não tem como, eu sempre vou falar, se você quer saber a raiz de uma cultura, vá para o mito. E que no nosso caso nem é mito, é ancestralidade. Você vai encontrar essas caixinhas na mitologia grega, sabe? De quem é forte, de quem é fraco, de quem é belo. Quando você vai na mitologia africana e que não é mitologia, é ancestralidade, essa relação de força, de poder, de beleza, essa relação não está relacionada. Essa relação não está na questão de gênero. Isso pouco importa, sabe? Essas caixinhas não são nossas. Eu acho que a gente precisa voltar para casa. O que vai fazer a gente rever esse tipo de comportamento é pensar na nossa raiz. A gente é de Itã, a gente é da cultura de griot, a gente é da oralidade. E é algo potente para sobreviver a esse solo que nos sequestrou, nos violentou, e a nossa cultura continua aí, pulsante. Então a oralidade é importante. Então é uma besteira a gente determinar que contação de história é só para as mulheres, é só para as meninas. Contação de história é nosso, é de nossa cultura, é para homens, para mulheres, para crianças, pouco importa o gênero. Nem para Perfeito. isso, nem para contação de história, para a vida, pouco importa o gênero. Exatamente, muito bom. E a Gabriele Moura perguntou para a gente do nosso caminho, né? O caminho que a gente traçou para chegar até aqui. Ela disse que no meu caso, ela viu quando começou o coletivo Pais Pretos Presentes, ela viu quando eu compartilhei coisas do meu casamento com uma mulher negra, o nosso filho preto e sempre falando sobre famílias negras. Bom, no meu caso foi porque eu cresci sem referências, então eu quis ter uma família negra justamente com essa ideia do retorno, já que a sociedade o tempo todo me empurrava para a branquitude e ao mesmo tempo tirava a minha agência, né, sobre
mim mesmo. Então, assim que eu consegui um espaço maior, eu procurei esse aquilombamento para me sentir em casa mesmo, né? Já que eu nunca me senti em nenhum emprego meu, principalmente quando a carreira dá aquela decolada, que eu acho que quanto mais a gente, entre aspas, sobe, mais envolto na branquitude a gente fica. Então, é preciso um esforço consciente para formar, enfim, uma família preta, estar entre amigos pretos. Quando a gente tem um bebê, precisa fortalecer elos com outras famílias pretas para que essas crianças também cresçam em meio a iguais, né? Então, acredito que isso foi o que me levou a estar no lugar onde eu estou hoje, conduzindo o coletivo Pais Pretos Presentes. Mas e você, Rodrigo? Você já cresceu desconstruidão assim? Já cresceu militante? Você tinha uma mente mais embranquecida e algo mudou? O que que mudou? Como é que você chegou ao estado onde você está agora? Eu vou pegar o carregador, tá? Vou te respondendo, vou pegar o carregador que eu Tudo bem. esqueci de carregar. Perfeito. Então, eu sou de uma família de militantes, né? Eu sou de uma família de militantes. De pessoas que, de uma certa forma, contribuíram, participaram de uma maneira muito contundente no samba do Rio de Janeiro, né? Papai cresceu no samba, e minha mãe depois da vida adulta, mas sempre numa relação muito carinhosa com essa cultura. Eu fui uma criança de terreiro. Isso faz muita diferença. Virou minha casa bagunçada. Eu fui uma criança de terreiro. Me dói, meu irmão. Olha como é tudo a narrativa. Me dói quando eu ouço assim, eu me desculpo. Isso eu vou bater sempre. Eu me descobri negro com racismo na polícia, que me parou, não sei o quê, com o mercado de trabalho, me descobri negro. Gente, a gente no Brasil tem samba, tem chorinho, tem candomblé, tem madureira. Se descobrir negro de uma maneira, negro ou negra, da pior forma possível, você pode falar, eu descobri o efeito do racismo em tal circunstância. Agora, se descobrir negro, isso é uma coisa. Eu sou de uma família afrocentrada. Então, assim, a negritude sempre esteve muito presente. Meus pais sempre sempre estiveram no processo de politização. Eu não acredito em pessoas politizadas, eu acredito no processo, em pessoas se politizando, né? Até porque tudo modifica dependendo do tempo e o espaço, né? A gente está sempre aprendendo, reaprendendo. Eu já era nervoso, eu era uma criança, eu já era uma criança adulta, isso é contado pelos meus pais. Eu era uma criança adulta. Aí na adolescência já estava no Grêmio Estudantil. Eu fui de Grêmio junto com Marielle Franco. Então você pode entender. Nossa. A gente já era nervoso. E é engraçado Incrível. que a gente se conheceu profissionalmente. Na vida adulta a gente não sabia disso. E aí ela falava assim, Negão, te conheço em algum lugar. E eu, Negona, ela tinha essa mania de chamar a pessoa de Negão e Negana. Negona, eu também te conheço de algum lugar. E a gente ficava nessa coisa, ancestralidade, ancestral. E aí depois do falecimento dela, depois do assassinato, né? Aí falaram assim, irmão, a gente foi no Grêmio de Marielle. Aí cai toda a ficha. Então eu tô te falando isso. Eu já sempre fui muito nervoso, sempre fui muito questionador. E o embranquecimento, claro que ele existiu na minha vida. A gente não sabe o que é embranquecimento. Eu sou de família pobre, mas na minha geração ela já era classe média, entende? Então, principalmente eu tenho 42 anos. Há 30 e poucos anos atrás, estar nos melhores lugares, eu estou falando das questões sociais, como educação,
até mesmo saúde, está relacionado à escola particular, privada. Hoje é possível você encontrar escolas públicas de qualidade, mas na minha geração não. A geração que veio antes, sim. Né? Na minha geração ali, não. Então eram 4 crianças pretas no meio do... mais 2, 3 crianças pretas no meio de centenas de crianças brancas. E principalmente numa escola religiosa, né? Numa educação religiosa. Então, eu sempre fui muito questionador, e porque a gente que pagava, dava merda, foram os trigêmeos. Ainda tem isso, eu sou trigêmeo, eu nunca tive nome Caramba. na escola particular. Foram os trigêmeos. Porque essa coisa do racismo. E, mano, eu era isso. Eu era um nerd, sabe? Não, aí eu ia para escola, eu ia para direção, falava nada, porque virou habituê. E era diferente, por mais que meus pais fossem conscientes, mas existia ali uma engrenagem muito bem feita da escola que fazia com que isso tudo não chegasse, ou que a escola tivesse mais validade do que a nossa fala. Né? Hoje se um neto chegar para minha avó e falar sofreu racismo, minha avó quebra a escola toda, mas essa mulher que era minha mãe não tinha essa estrutura. Era outro momento, entende? Então era isso, sabe? Perfeito. Um dia estavam brincando de bolinha, e é bom falar isso para servir de exemplo, né, para pais e mães. Estavam jogando bolinha e não podia jogar bolinha porque não podia nada. Tá tendo panelaço essa hora, gente? Tá ouvindo? Tem que ter toda hora. E aí estavam jogando bolinha fora do horário permitido, e uma das freiras foi e pegou a bola e colocou na gaveta da direção. Roubaram a bola. Nossa. Quem foi chamado para a direção? Não tinha vídeo, não tinha nada nessa época. Quem foi chamado para a direção? Os trigêmeos mais um, porque somos 4. Era quadrilha, irmão. Quadrilha, trigêmeos mais um. A gente não tinha nome. É muito cruel. Teve uma vez, isso a gente, muito criancinha, essa história a minha mãe conta, meus pais forçando para pagar a melhor creche. E aí um dia uma freira foi lá na casa da gente e falou: olha, eu estou pedindo afastamento da minha ordem porque tem coisas que eu assisto e não concordo. Elas pegam os filhos de vocês, colocam uma roupa velha e colocam para mendigar na Zona Sul. É isso que as crianças pretas passam, entende? Num ambiente de classe média. Então é necessário o processo de aquilombamento. Se você... Eu acho que o próximo livro... o próximo livro fala basicamente sobre isso. Se você mora na Zona Sul, numa área nobre, né? Falo Zona Sul aqui do Rio, se você mora numa área nobre, tudo bem, eu não faço voto de pobreza, não é isso que eu estou discutindo. Mas em algum momento seus filhos têm que estar no processo de aquilombamento. Em algum momento seus filhos têm que estar junto de crianças parecidas. E eu não digo que é um erro, no meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, eu estou falando como educador que sou. Os pais de classe média, os pais pretos de classe média, acabam fazendo um quilombo virtual. Então, junto todos os pais, brancos e pretos, mas pais com crianças pretas, e aí as crianças pretas vão juntos para o teatrinho burguês. As crianças pretas vão para a Disney. Gente, isso não é aquilombamento. Porque isso vai fugir da realidade da maioria. Vai para Madureira, gente, e é seguro. Sabe? E isso o Rodrigo acredita, e não estou como verdade absoluta, estou falando pela lógica. Se você quer educar para o mundo, não proteja numa bolha. Pelo contrário.
A bolha já está estabelecida numa relação de classe social e que não nos protege. E aí, se forçar mais uma bolha, é pior ainda para essas crianças. Nossa, essa frase foi espetacular. Eu posso publicar isso depois? 3 famílias pretas indo juntas para Disney não é aquilombamento. Não, gente. Mas cuidado com o contexto, não falar assim, ele vai pra Disney toda hora. Eu amo. Eu tenho um herê que não sai de mim, um herê classe média. Eu amo. É porque assim, assim, eu não posso falar, eu não tive, agora tô tendo. Eu não ia pra Disney, lógico, mas o da época era o Xangai e o Tivoli Park. Mas eu tenho um herê que não me larga e eu vou estar sempre em parque. Mas eu tô falando nesse contexto, na relação da exclusividade. Sabe, é só isso. Não, é só isso, não pode ser só isso. A gente tem uma pluralidade, porque isso tira a nossa subjetividade como povo preto. Porque quando você vende que os pretos estão na Disney, ou que os pretos estão só num parque foda aqui, num playground na Barra da Tijuca, você acaba com a subjetividade, porque a gente é tudo. A gente está em todos os lugares, entende? Principalmente a maioria. A maioria está em São João de Meriti, a maioria está em Madureira, a maioria está na Zona Leste, em São Paulo. Mostra isso, gente. Mostra, porque senão a gente vai criar pretos e pretas olhando de cima para baixo, né? Reproduzindo o racismo. É nesse ponto que eu quero chegar. Não vão ser racistas, lógico, mas vão reproduzir essa lógica racista. Talvez tenha um discurso meritocrático, sabe? É preciso educar. É preciso educar mostrando a realidade. E aí eu volto ao Pequeno Príncipe Preto, de uma questão que eu estava falando. Rodrigo, é uma leitura para crianças não negras, não pretas, e que tanto faz aqui no Brasil, essa nomenclatura? Eu falo, é para todas as crianças. E se você quer educar uma criança antirracista, se você quer educar uma criança que não gere ou não reproduza valor hegemônico, é necessário você mostrar a pluralidade e a diversidade. Porque o racismo está numa estrutura de superioridade e inferioridade. Então, se eu, pai branco, ensino para o meu filho branco que a única cultura é a cultura europeia, que o único valor estético é da branquitude, eu acabo educando meus filhos a que outras características, outras culturas são menores. Então, se você você pessoa branca, ou você que tem a criança branca, se você quer educar para uma postura antirracista, uma filosofia antirracista, anti-hegemônica, antimisógina, machista, o que for, eduque mostrando a diversidade, a pluralidade. Perfeito. O Matheus fez uma brincadeira aqui falando, e esse herê branco, de quem que tu recebe, hein, Rodrigo? Mas esse herê não é branco, pergunta... não. Esse herê é preto. Esse herê é de Benin. Ele vem... Essa pergunta é interessante porque você deu o exemplo da Disney, aí leva uma outra pergunta que a gente recebe muito dos pais, que é, a gente só deve frequentar lugares pretos? Eu vou fechar aqui a janela porque estou conhecendo a minha casa. Vou fechar aqui a janela porque tá com a furadeira. Gente, isso. As pessoas estão na quarentena fazendo obra. Eu queria ser isso. Parece que uma dúvida que permeia muitas famílias pretas a gente só deve frequentar locais pretos onde tem outros pretos ou tá ok ir para Disney, ir para ambientes, espaços não negros? Como é que você vê? Isso bate de frente com o aquilombamento? Eu acho que a gente tem que ir para qualquer lugar, não tá nisso. Eu acho que quando eu falo, a gente foi tão podado, a gente pode ir para qualquer lugar. O que eu estou falando assim, em algum momento da sua semana, você tem que ter um processo de desintoxicação. Porque o que eu estou falando não condiz em lugares onde você tem maioria negra. Eu estou falando de uma realidade de classe média. Entende? Pô, se eu vou para
São João de Meriti, aqui do Rio de Janeiro. Eu, ali da minha comunidade, é um processo de desintoxicação, eu estou junto com os meus. Aí você trabalha no centro, Zona Sul, mora na Zona Sul, não tem esse processo de desintoxicação, porque você vai voltar para a branquitude. Por isso que eu amo, eu vou para Madureira toda semana, e vou mesmo. Eu vou para... Quando eu estou em São Paulo, eu vou para a Parelha Luzia. Eu estou falando do processo de desintoxicação. Agora, Rodrigo, por exemplo, eu vou para o Leblon, que é o metro quadrado mais caro, um dos metros quadrados mais caros do mundo, por uma necessidade profissional, senão não vou fazer o que lá? Para ser maltratado? Para eles terem meu dinheiro? Sabe? Eu vou comprar lá o quê? Para eles terem meu dinheiro? Eu não posso em um lugar que não seja bem visto. Eu estou falando de uma coisa assim, de um cara que saiu de um reality show tóxico. Perfeito. Sabe? Eu não fui lá, irmão, e aí você vai entender, eu causei representatividade para muitos. Você me representou. Mas eu não fui lá nesse intuito. Entende? Eu não acredito numa representatividade num espaço tóxico. Não acredito na representatividade a qualquer custo. Entende? Eu fui lá num propósito de publicitar as minhas questões. Eu já sabia que... E a gente vai ver isso em breve. Não é fácil para a sociedade brasileira colocar, e a gente está falando de estereótipos, pretos e pretas num lugar de vitória. É uma construção de subalternidade. A gente é um monstro. A gente causa espanto quando a gente é médico, médica, sabe? É demais ter um homem preto, retinto, de dread na época, sendo intelectual, dando aulas. É demais, irmão. É demais para a sociedade. E quando a gente fala que o racismo estrutural, perpassa em todas as estruturas, em todas as linhas, sabe? Eu fui lá para publicitar. Hoje o Rodrigo é conhecido e o que eu posso tirar sobre isso já estou tirando, sabe? Eu não fui lá vou representar. Eu não acredito nesse tipo de representatividade. Eu causei. Que bom, que bom. Eu não estou negando isso. Eu acho que a gente precisa ter momentos para nos encontrar, para voltar para casa, sabe? O grande problema é que a gente acredita que, quando a gente acredita que voltar para casa significa estar somente entre os nossos da classe média, sabe? Da classe média média e da classe média alta. Tá nisso. Vá para Disney, vai para onde você quiser. Mas entenda que existe Madureira. Perfeito. E perguntaram se os três gêmeos são conscientes, espertos, ativistas ou só você? Filhos de Vera Lúcia, né? E Nelson Silva França, neto de Benedita Alves da Silva, não tem como não ser. Cada um da sua forma. Eu não gosto dessa palavra ativismo, não, porque criaram esse ativismo e colocam a militância como algo menor, ou algo marginal, ou algo excessivo. Irmão, eu acho que todo preto, toda preta que tem um mínimo de consciência da sua potência, da sua cultura, milita, sabe? Milita. Todo preto e preta que tem responsabilidade com o seu povo, milita. E aí cada um vai fazer da sua forma, né? Cada um vai fazer da sua maneira, cada um... Tem gente que vai profetar, tem gente que a sua própria existência, seu próprio corpo em determinado espaço já é militância. Eu acho que todo mundo milita de alguma forma, todo mundo tem consciência, né? Tem irmão que não é irmão, é primo e faz de serviço. Perfeito. E a irmã Beatriz Regina, ela disse que está emocionada. Ah, que legal! Ela é leonina, vamos parar de falar dela, porque senão ferrou. Ela vai ultrapassar o vídeo e falar, sou mesmo.
A irmã Beatriz Regina está emocionada de ver dois pretos conversando sobre as questões da negritude, porque isso não é comum, é raro. E a Gabriele Moura, continuando essa fala, disse que perguntou por que o homem negro não se interessa por essas questões raciais, não se interessa em se aprofundar nesse tema. É um desinteresse mesmo? É uma coisa estrutural? Como é que você lê isso? Deixa eu só falar uma coisa que a gente tem muita gente ilustre, vou falar só 2 ou 3, porque dá para falar todo mundo. Temos a intelectual Débora Medeiros presente, temos a atriz, produtora, apresentadora Luana Xavier, e preciso falar, neta de Chica Xavier e Clementino Quelé. Nossa, aí eu vou parar de falar de Luana, porque é uma realeza, né? Aí eu falo da família dela, aí eu fico emocionado. Tem gente linda aqui. Cris Odara, tem gente linda aqui. Irmão, eu acho que é legal. Isso. Um dos efeitos do racismo é a nossa desumanização, sabe, como homens. Eu não sou dessa cultura 24 horas de boteco, não. Eu amo boteco, assim, acabou um espetáculo, vamos ali beber. Eu tenho essa geração que você, principalmente no Rio de Janeiro, que você vai ver seus homens pretos no boteco, e aí eu fico pensando assim, por que não estão na família? Por que não estão com a família? Né? Você aqui do Rio, você sabe do que eu estou falando. Eu não sei da realidade de outros lugares. Eu acho que eles estão discutindo masculinidade. Talvez não seja da forma certa. Talvez eles não estejam falando, para não ser absoluto, talvez eles não estejam falando da forma certa, mas estão discutindo masculinidade. Talvez não seja a partir dos nossos temas, das nossas pautas, mas estão entre si. E aí eu vou te falar, quando se compõe um rap, está discutindo sobre masculinidade. Quando se compõe um samba, está discutindo sobre masculinidade. A minha forma de discutir masculinidade é no teatro, é na literatura. Né? Tem gente, por exemplo, que vai e realiza uma troca, que é o Roger Cipó. Tem gente que vai para um coletivo mais acadêmico e reúne os pretos, sentam lá e cada um debate, traz tema, discute. Eu acho que existem várias formas de discutir masculinidade. Nunca será a nossa, nunca será que a gente almeja, a gente deseja, ou que a gente determina como certo, porque não existe certo. Por conta do advento das políticas afirmativas, como cota, você hoje tem ainda não o suficiente, hoje você tem uma classe média preta. Por conta da internet, hoje você pode publicitar ideias sem contar com a velha mídia, sabe? Sem contar com a mídia hegemônica. Então as ideias chegam. Então, possivelmente, a forma de discutir masculinidade negra da geração passada foi de uma característica, a nossa será de outra, e a nossa será muito mais publicitada. Imagina, eu poderia estar conversando contigo, na sua casa ou você na minha, e ninguém ficar sabendo. E por conta da tecnologia, as pessoas estão vendo, sei lá, está batendo aqui 77 pessoas, no mínimo, eu vou dar o print, no mínimo passaram por aqui 1.800 pessoas. Entende? Então, eu acho que é isso. A gente tem que tomar cuidado. Não é porque a gente não vê, é porque não exista. Sabe? Não é porque eu tenha uma experiência negativa com esse homem negro, é porque não existe o homem negro que também tem seu lado positivo. E é isso. Não sei se eu respondi. Perfeito. Sim, sim, com certeza. A Cris Odara diz que é uma cultura que é muito ruim, que o homem negro, mesmo quando constitui família negra, ele continua tendo vida de solteiro, ele continua tendo outras mulheres, por causa dessa cultura. E a Débora Medeiros disse que até no samba a cultura masculina é hegemônica. Então, a gente deve romper com a branquitude até no nível cultural?
Como é que você lê Mas, irmão, isso? quando a gente fala sobre cultura hegemônica, é uma cultura, é uma força política que é determinante, que não foi a gente que criou. Sabe, a gente é mera reprodução disso tudo. Eu vou soltar em breve um roteiro, a partir de um trabalho coletivo de homens pretos, para discutir isso. Quando falam sobre patriarcado, as pessoas nem sabem do que se trata. O patriarcado no Brasil, ele é trazido da Europa. Ele tem uma característica de latifúndio, propriedade rural e escravidão. O homem negro nunca teve isso. Ele reproduz. Isso é uma cultura branca, isso é uma cultura determinante do homem branco. Essas caixinhas que eu estou falando são caixinhas europeias, sabe? Quando você, o que determina, o grande problema é o seguinte: determinaram que a África é primitiva. E tem gente que acredita até hoje. E que a Europa é o ápice da evolução. Se você vai estudar a Idade Média, a Idade das Trevas, um momento hiper bárbaro da história, até hoje tem resquício desse tipo de comportamento na Europa. Isso não é nosso. Esse machismo é uma reprodução. Mas na África tem. Porque a África foi colonizada. Esse machismo não é nosso. Quando eu estava falando do samba, eu estou falando assim, a forma de se relacionar com outros homens negros. Eu não estou falando que é um lugar não hegemônico, não estou falando disso. Mas a gente precisa dar nome aos bois, sabe? Esse homem branco, ele é protegido. Ninguém fala dele. Ninguém, irmão, ninguém. Ninguém fala dele. Em roda nenhuma, sabe? Eu estou falando racializar, porque as pessoas falam o homem, sabe? O homem branco. Quando a gente fala a humanidade errou, a humanidade vírgula. Essa humanidade tem gênero, tem raça, tem orientação sexual, tá? E tem classe social. O homem branco, a gente reproduz esse valor hegemônico. A gente reproduz quem está na ponta da pirâmide. E quem está na ponta da pirâmide não é esse homem preto. Então, esse homem preto, ele precisa entender disso. Ele precisa entender que ele está reproduzindo, que toda a violência que ele perpassa ao longo da vida, ele está reproduzindo no meio dos seus, principalmente das suas. No dia que ele começar a entender que ele está sendo usado por essa política, por essa estrutura genocida, a gente começa a reduzir o índice de violência doméstica contra essa mulher negra, o índice de feminicídio que abate a maioria dessas mulheres negras. Ele precisa entender que ele está sendo usado por essa estrutura da branquitude. Perfeito. O nosso irmão Emiliano Alexandre pediu para indicar alguma leitura, o que a gente está lendo ou leu para chegar nesse estado de coisas. Eu estou lendo Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Vira o livro, tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo? Ah, não, tá certo. Porque tem uma cabecinha aqui, ó. Eu já li esse livro dos nossos irmãos, aconselho, mas a minha leitura, ela é muito abrangente, que eu vou desde meu momento hoje de mergulho, por exemplo, Eliana Alves Cruz, que tem uma literatura ficcional, e que por trás disso tudo tem toda uma relação de pesquisa, porque ela é uma excelente jornalista, uma relação teórica. Hoje o meu mergulho é Eliana Alves Cruz, meu mergulho é a Deusa Conceição Evaristo, meu mergulho de hoje. Agora, o que me levou a construir isso tudo é entre leituras e escuta, sabe? Escutar os mais velhos, as mais velhas. Perfeito. Muito bom, irmão. A Fabiola comentou, é perfeita a sua colocação usada sobre o homem negro reproduzir uma cultura, né? Quer dizer, não é ele
Então o homem negro nunca vai ser o opressor estrutural da mulher Não, negra, ele aquela é, em pirâmide. relação ao comportamento. Estou Ele é? falando da matriz. Ah, Dessa perfeito. matriz de violência, né? É uma cadeia, é Perfeito. uma cadeia. É porque tem, depois a página poderia entrevistar muito a Débora Medeiros, que é uma intelectual, uma Com psicóloga. certeza, já pedimos, enviamos o convite, é uma grande amiga, já tivemos na casa dela, ela é incrível. E aí para falar sobre essa questão, né? Essa cadeia também abate a própria mulher negra em relação à reprodução entre as suas e as crianças. E ela é ótima para poder falar isso. Gente, é valor hegemônico. Dificilmente se consegue escapar desse valor. Mas é necessário. É necessário. É necessário falar, chega, basta. E é esse o processo de descolonização. Sim, perfeito. Mas a irmã Cris agora polemizou. Discordo, pois os africanos tratam mulheres muito mal, continuam sendo servidos por obrigação. A África é machista. Mas que tipo E de aí? África ela está discutindo? Estou discutindo África pré-colonizada. Eu estou discutindo raiz. Ah, Entendeu? Essa África com influência branca, eu não discuto. Porque, e primeiro que eu vou discutir Brasil. E quando eu vou discutir, vou pegar a África, eu vou discutir a África pré-colonizada. Que África ela está perfeito. discutindo. Entende? Existe um outro caminho. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que chega. Porque se você está falando, primeiro assim, a África é um continente, não um país. Você tem países, você tem diversas culturas, você tem diversas possibilidades. E que lente de aumento está sendo colocada? Essa lente de aumento hegemônica da mídia, que coloca a África como violenta, a África com doença, Perfeito. a África com miséria, essa África eu não discuto. Eu discuto o Perfeito. continente africano potente, o continente africano que saíram meus ancestrais, o continente africano que hoje traduz a partir dos itãs. Se ela me contar uma história, uma itã, sabe, vindo da nossa ancestralidade, que coloca essa mulher dessa maneira, aí eu falo, opa, sabe, eu estou errado. Eu estou seguindo os meus mais velhos nas minhas mais velhas. E nenhum itã, olha, eu não sei de tudo e está longe de saber de tudo. E nenhum itã vai encontrar essa relação de gênero que vai ser determinante como algo forte ou algo fraco. Isso aí é outra cultura, isso é cultura europeia. Muito bom, perfeito, Rodrigo. Quando eu te fiz esse convite, eu disse que a live teria meia hora, a gente já está a 1 hora aqui, então eu. Mas é isso, Eu quando tô eu até falo. sem graça aqui. Eu nem lembro quem a pessoa que falou, e educadamente, pouco Foi a importa. Cris O que Odara. importa é o campo das ideias. Porque quando eu falo isso, estou falando para mim mesmo, né? Porque a gente liga a televisão, é essa África que vende. E aí a gente tem que procurar e pesquisar. Eu não posso determinar que uma única cultura seja referência para todas as culturas. A gente tomar cuidado. Isso é também embranquecimento. Isso também é mente colonizada. E eu não estou falando que eu não tenha. Perfeito. A nossa irmã Nini Kemba Nayo, do Lite Afro Infantil, disse que a África é matriarcal, matrifocal e matrilinear. Ou seja, é outro referencial, É né? isso. É isso. Agora, olha como é louco. E já estou saindo da pessoa que. Da irmã ou irmão que sinalizou. O que a gente quer potencializar dos nós? O ruim ou o bom? O ruim eu já tenho a estrutura, sabe? O ruim eu já tenho a estrutura. Que me olha feio, que menospreza a minha cultura. Eu quero olhar o melhor. Eu quero, e é bom falar sobre masculinidade, e quando eu falo sobre masculinidade negra, eu penso nas pequenas gerações, sabe, nas crias, nos nossos hereis de hoje e dos que virão. Porque se eu falo que o homem preto não presta,
A gente precisa de referência. Essa vai ser uma referência para reproduzir. E se eu falo que existem outras alternativas, eu possibilito outro tipo de reprodução. Então, que negritude ou que pretitude, tanto faz, a gente quer potencializar, a gente quer colocar lente de aumento. Eu não estou falando para negar o que é ruim. O que é ruim a gente tem que melhorar. Mas a gente não pode ficar só nisso. E outra Por coisa, né? O que isso, é bom, o que é ruim, né, perfeito. irmão? Até essa relação, essa relação maniqueísta da branquitude. Não existe nada 100% bom. Muito bom. Muito bom. A nossa irmã, seguindo esse raciocínio, ela até disse que é por isso que o homem preto não é opressor da mulher negra. Ele antes de oprimir, ele é oprimido por homem e mulher branco. O homem negro compra o machismo e maltrata a mulher por auto-ódio, né? É algo impresso nele, não é algo dele, né? Interno dele. Muito bom essa reflexão, né? Sensacional essa discussão, muito boa. E ela coloca que o homem negro reproduz em pequena escala no seu lar, né, o machismo. Mas a mulher negra, por exemplo, hoje está estudando muito mais que os homens negros. As mulheres negras estão tendo muito mais espaço social. Isso é uma realidade. Eu tenho visto, né, na UERJ, a gente tem um curso de inglês para comunidade negra, né, o IFE English Course, e a gente vê lá Eu vou me que as inscrever. mulheres Quando dominam o abrir, me ambiente. chama que eu vou. Tamo junto. Vamos lá, irmão. E aí é legal que a gente vê que é muito mais mulheres no ambiente acadêmico, né? E ao mesmo tempo tem uma outra discussão, que aí eu nem sei se é o mérito, que diz que a academia é branca, você embranquece na academia. É positivo ocupar o espaço acadêmico? A gente deve considerar como êxito ter mais pretos na academia? Irmão, a gente vai para onde, né? A gente ainda não tem uma academia preta, né? Ainda. A gente vai para onde? Eu sou um cara acadêmico, eu não gosto de reforçar. Você não me vê falando, eu fiz faculdade em tal lugar, etc., estudei. Eu sou um cara acadêmico, não acadêmico. E qual espaço no Brasil, fora quilombos, fora, né, os terreiros, fora lugares de grande concentração preta, esses lugares mais tradicionais, burocráticos, relacionados à branquitude, que você não vai ter esse verniz. Por isso que eu falei da necessidade da gente aquilombar toda hora possível. Não acho Perfeito. que... Eu não acho que a gente não tenha que estar lá, a gente tem que estar lá. Mas entender que muitas vezes a gente tem que provocar pautas, discussões, a gente tem que provocar conceitos. Muitos conceitos a universidade não vai dar conta para nos Muito trazer bom. como resposta em relação à nossa negritude, né? Até hoje, por Perfeito. exemplo, você tem aí Sim. Gilberto Freire como Bíblia em faculdade de História. Então, isso é muito sério. Então, entender que essa universidade ela é branca, ela vai tentar te embranquecer, ela vai tentar te anular, vai tentar te invisibilizar. Mas é uma necessidade de você brigar. Você tem cursos... Imagina, você tem cursos de arte. Eu não digo nem só arte cênica. Que não cursos que não perpassam para medir de nascimento. Nossa, É, é seríssimo. só isso. E aí você é uma pessoa preta, consciente, bate 3 palmas e fala, cadê? Perfeito. Muito bom. E a gente tem aqui uma pergunta muito importante, que é a Adriana Firminiano pergunta como que a gente leva essa discussão das masculinidades para o homem negro de modo geral, porque eu estive no lançamento desse livro, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, e uma coisa que eu percebi lá que não tinha esse homem da periferia, não tinha essa pessoa mais de fora do ambiente acadêmico, e o vocabulário era interseccionalidades, atravessamentos, afrodiaspóricos. São palavras que se você falar ali na quebrada, na favela, vão rir da tua cara. Como é que a gente populariza esse discurso, essa discussão? Então, irmão, tem gente fazendo. É por isso. Não é porque a gente não está vendo, é porque não é porque não existe. Então, a gente fazendo.
A gente precisa ter três coisas. Paciência com o nosso povo. Isso eu tenho traduzido. Tá vendo aqui tatuado? Tá vendo tatuado aqui, ó? Paciência com o nosso povo. Perfeito. Eu ia falar na testa, mas não. Os reaças tatuam a gente na testa mesmo. Mas tatuado no meu corpo, paciência com os nossos. Segundo, a gente não é indústria. A gente não vai chegar para todo mundo. A gente não é indústria porque a gente não tem indústria. A gente não publica livros, a gente não é determinante das políticas educacionais, etc. O que a gente vai fazer, a gente está fazendo, não vai chegar para todo mundo. E isso não pode servir como uma fala para desestimular. A gente continua fazendo, certo? Os nossos amigos acadêmicos, nos rolês acadêmicos, tem amigos acadêmicos no rolê acadêmico e não acadêmico. Eu estou no Degas, irmão, ninguém está vendo. Entende? Onde ficam os meninos, e são meninos, em medidas socioeducacionais, eu estou no Degas. Nos últimos meses, não por conta de conflitos existentes. E aí, por segurança, não liberaram a minha entrada. Eu estou no Degas, por exemplo, sabe? Quando eu entro num programa como o Big Brother Brasil, e aí eu saio, um mês depois, tem um irmão em Copacabana, em situação de rua, um irmão preto, e fala assim: eu sou seu fã. E aí eu começo a perceber que a população em situação de rua toda me conhece. Eu falo, caramba, gente, foi tão importante minha presença que essa gente minha caçou alguma televisão para poder assistir. E aí o irmão desse falou assim: Bangu te ama. E aí eu achei que fosse o bairro, né? O bairro Bangu. E aí eu falei assim: eu tenho familiares dentro de Bangu. Eu tenho familiares que moram em Bangu. Aí ele: mas qual Bangu 1? Bangu 2? Bangu 3? Ou seja, caramba, ele estava se relacionando comigo a partir da comunidade carcerária. Onde nossos irmãos também estão? Entende? Então eu falei assim: mano, vão achar que é o topo, que é mentiroso. Eu ganhei meu prêmio ali, meu irmão. Eu ganhei meu prêmio ali. Então a gente está fazendo. A gente não vai dar conta de tudo. A gente não tem gerência de tudo. Porque a gente não tem poder hegemônico. É isso. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim: não estão fazendo, estão fazendo. Estão fazendo. A gente deve cobrar quem não faz ou quem destrói. A gente não deve. A gente tem que ter paciência com o nosso povo e impaciência com a branquitude, que destrói. A crítica tem que ser feita para ali. Entende a diferença? Como é que se faz para chegar para os irmãos mais humildes, ou eu falo socioeconomicamente, tá? Não intelectualmente, porque para mim a intelectualidade está em outro nível, não está na academia. Como é que se faz para fugir da academia? Estamos fazendo. Estamos fazendo. Gente, não existe nenhum movimento mais revolucionário do que Islã. Nesse momento, no Brasil, culturalmente falando, não existe nenhum movimento mais revolucionário. E aí eu fico pé da vida quando falam assim: você precisa levar cultura para a Baixada. A Baixada já tem cultura, meu amor. Tenho que aprender. Eu estou lá para assistir, para aprender. Eu tenho que estar lá para a gente junto tocar tecnologia e potencializar economicamente. É nisso. A gente não pode cair nesse discurso classe média, burguês. Não pode. A gente não é isso. A gente pode estar na classe média porque é bom comer bacana, beber bem, mas a gente não pode cair nesse discurso, sabe? Lá já está se discutindo e muito. Mas vai dar conta para toda a comunidade? Não vai dar. A gente não é indústria. E não é para hoje, gente. Perfeito. Não é para hoje. Algo que foi tão cruel, e é tão cruel há 500 anos, a gente não vai resolver no estalar dos dedos. A gente já está fazendo. Eu não estou sem paciência, não, tá? Eu sou intenso. Assim. Eu fico toda a paciência do mundo. Essa discussão dá pano para manga mesmo, e é muito polêmica essa questão da academia, porque acontece isso que você está dizendo, né? O embranquecimento. Eu vi naquela peça Oboró,
masculinidades negras, tinha um personagem que eu me vi nele, que era um cara que estudou economia, e aí ele saiu, né, do povo onde ele cresceu, e não via mais contato ali. Eu cresci na Baixada Fluminense, e fiz esse trajeto da universidade, abri meu negócio, dando aula de inglês pelo Skype, pelo WhatsApp, enfim, a coisa Fui para bombou. Nova York. E eu vejo... Pois é, fui para Nova York, exatamente. Fiquei um mês nos Estados Unidos, e aí me vejo hoje distante, né, desse lugar onde eu estive na minha infância, a tal ponto de ser difícil até sentar junto para tomar uma, né, conversar. A branquitude realmente ela faz isso com a gente. Né? Posso ilustrar? Claro. Aí tá falando alto. A gente fala alto, porra. Eu já caí nesse lugar, você acha que não, irmão? Com a maior politização que a minha família tenha me dado, eu já caí nesse lugar. Aí tá falando, gente, dá pra falar mais baixo? Né? Como é que vocês nunca ouviram Wagner? Como é que vocês nunca leram Foucault? É isso. Quando eu falo, a gente precisa voltar para casa, é nesse lugar. A minha avó, que não era letrada, ela tinha muito mais conhecimento, ela era muito mais intelectual do que qualquer jovenzinho, jovenzinha da academia. É nisso, sabe? E aí você precisa falar assim, peraí, cara, o errado sou eu. Quando a gente começa a não ter paciência com os nossos, o errado sou eu, cara. Não são os nossos. Muito bom. A colônia italiana fala alto, gesticulando, tá tudo bem. E eu tô falando alto, berrando. Eu moro sozinho, falando contigo aqui. Eu tô aos berros, como eu estivesse falando uma palestra para 1000 pessoas. Perfeito. A página Gente Preta está aqui com a gente e falou que voltar para casa também é formar família preta. É isso mesmo ou tá tudo bem casar com gente branca? Eu vou falar de mim, tá? Eu não sou fiscal de ninguém. Eu prefiro meus relacionamentos afrocentrados e ponto. Eu não discuto, meu irmão, e é bom falar sobre isso, todo mundo me cobra para discutir palmitagem. Eu não discuto palmitagem. Primeiro que eu não adjetivo os meus. Já tem o racismo que chama adjetivo os meus. Eu não adjetivo os meus. E quando você adjetiva de uma maneira negativa alguém, você distancia essa pessoa para uma discussão. Então eu prefiro falar sobre concentração de renda numa família preta. Eu prefiro falar sobre eugenia. Eu prefiro falar sobre construção social. Eu prefiro falar sobre a construção que possibilita a gente não se enxergar como bonito, como bonita. Eu prefiro isso. De uma certa forma, a gente já está falando do mesmo assunto. Eu, Rodrigo, posso falar que cada um faz o que quiser da sua própria vida. Eu não sou, tá cedo para falar, eu não sou fiscal de ninguém, mas eu vou dizer uma coisa. Qualquer relação é problemática. As pessoas determinam assim, eu tive uma experiência com um homem negro que não foi boa, etc. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se você fala, não teve experiência com um homem negro que não foi boa, você está validando que a única experiência possível para ser boa é com esse homem branco, que eu não ouço ninguém falar mal. E eu duvido que essa pessoa que está lá na ponta da pirâmide, que constrói essa estrutura toda e que a gente reproduz, possibilite um relacionamento perfeito. É nisso. Perfeito. Eu acho que eu respondi, né? Com certeza, muito bom. Eu pedi meia hora do seu tempo, já estou com você 1h30, então me dou por satisfeito. Se você quiser falar dos seus projetos, perguntaram aqui como faz para adquirir o Pequeno Príncipe Preto, né? Está em todas as livrarias, todas as livrarias virtuais, está na Saraiva, está na Amazon, já esteve aí nos 600 mais vendidos da Amazon, está na Blutz, os Correios estão entregando o Pequeno Príncipe Preto, falando de paternidade, o meu novo filho. Muito bom. Meu filho real está chegando ano que vem, mas depois eu falo sobre isso.
Tá tudo parado em relação a teatro, né? Não adianta da agenda. Tem mais. Eu estrear nesse momento 2 espetáculos, agora em abril. E aí tudo bem, Nossa. né? Quarentena. Aí tem uma previsão para agosto, mas eu acho que não será. Eu acho que mais do que da agenda, irmão, é conscientizar o seguinte: nós levamos aí, nós levamos aí um bom tempo, séculos, para poder aquecer o teatro negro brasileiro. A gente não inventou a roda, a gente está surfando muito bem na crista da onda construída aí pelos nossos griots, por Zezé Mota, por Ruth de Souza, por Abdias Nascimento, Dona Léa. E aí o teatro foi a primeira. Quem faz entretenimento, né? Foi o primeiro serviço a parar. E possivelmente será o último serviço a voltar, a retornar. Por várias questões, né? Por questões de saúde, ninguém vai querer ficar num espaço fechado, com uma concentração de pessoas. E a gente vai ter muitas sequelas pós-confinamento. Todo mundo falou assim, vou abraçar, vou beijar. Mentira. É o nosso desejo agora. A gente vai ter muita sequela pós-confinamento. Principalmente de estar num espaço fechado com uma concentração de pessoas. Ou seja, o teatro ele vai pagar muito caro. O cinema, mas o cinema é indústria. Tá? E quando o teatro paga caro, a gente racializando, o teatro negro ele paga muito mais caro. Então, assim, eu tô junto com um grupo distribuindo cestas básicas para os nossos artistas pretos, para os nossos técnicos e técnicas, porque por trás da gente tem iluminador, sabe? Tem... fico até mexido. Então, assim, quem puder ajudar, me escreva. E eu acho que o pós, vamos quando puder, né, para uma relação de responsabilidade, voltem a frequentar o teatro negro. E é isso. A única coisa que eu posso falar de agenda é que a gente não pode desaquecer esse teatro negro quando ele voltar. Muito bom. Eu queria aproveitar para convidar você que está aqui acompanhando a gente que se inscreva no coletivo Pais Pretos Presentes para discutir as questões da negritude, como empoderar nossos filhos, como desconstruir padrões tóxicos que a branquitude imprimiu na gente. Hoje, logo mais às 5 horas, vai ter uma live incrível com o ator e apresentador Érico Braz. Ele vai estar falando da experiência dele com paternidade, como foi a descoberta que ele ia ser pai, a relação dele com o pai dele. É muito importante homens negros vindo a público falar dos nossos sentimentos, emoções, conflitos e paternidades. No domingo vai ter um pai trans também falando com a gente. Né? Isso é muito importante. É sobre isso. Essas pessoas não têm espaço. Ontem teve um pai bissexual falando com a gente, tremendo também, o esposo da Jaciana Melquiades, do Era Uma Vez o Mundo, né? O Leandro Melquiades estava falando com a gente como foi essa experiência dele de se descobrir bissexual, se descobrir sendo pai. Então, eu acho que a gente precisa promover essas discussões. As nossas lives são sempre salvas no nosso canal do YouTube, então eu recomendo que vocês se inscrevam lá, Pais Pretos Presentes, só procurar no YouTube e se inscrever. Essa live aqui, se o Rodrigo França permitir, vai ser salva também, para que você possa acompanhar posteriormente. Obrigado, irmão. Obrigado, meu irmão. Podem contar comigo para difundir qualquer projeto. Tem gente perguntando sobre literatura. Tem uma página chamada Potências Negras, e ali tem no feed indicações de livros, tá bom? Olha, leva aí pai poligâmico também. Estão pedindo aí. O convite, ó, tá aberto. Quem quiser fazer live com a gente, é só chamar o pai para escrever pra gente, que é o nosso interesse mesmo divulgar diferentes paternidades, e não só esse modelo hétero, cis, né, que a gente tem aí. Vamos conhecer a diversidade. Vamos nos aquilombar. Tá? A live fica salva 24 horas. Se alguém quiser salvar, tem aplicativos, eu não sei fazer isso, não entendo. Sim. Pode salvar, tá aí 24 Vamos subir horas. lá no YouTube. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo tempo, irmão. Um abraço. Um abraço.